Olá, sou o Rodrigo Ramos, mais conhecido como Escorpião. Hoje eu trago a etapa 3 de uma série onde você aprende a criar suas próprias builds. Criar e builds pode soar como redundante, no entanto, é assim que iremos tratar como as construções, no plural mesmo. Então pense em criar seu conjunto de builds. Essa então, como eu disse, é a etapa 3, né, desta série, desse tutorial maravilhoso que você pode seguir aprendendo como lidar com o Destiny 2 de uma forma um pouco mais, eu diria que mais amigável em relação ao teu arsenal, a tuas builds aí em si, entrelaçado entre armas, subclasse e armaduras, ok? Dito isso, seguimos. Como exemplo, eu vou apresentar aqui, ok? Com a subclasse de arco, perfeita para PvE e nada impede que também possa ser usada em PvP, ok? Vamos combinar armadura exótica, arma exótica e mods que podem transformar você numa máquina de raios e explosões. Importante, não tente gostar da build, tente pensar em como você a usaria e com que arma iria para a batalha. Se você curte limpar salas em segundos e quer aprender a alternar armas e mods de acordo com o tipo de atividade, então fica comigo até o final deste vídeo. Bom, eis um bom exemplo. Subclasse de arco, estamos com arcano, ok? Essa é uma build que eu havia iniciado ontem, ok? E eu havia preparado ela de uma forma rápida, no entanto, não foi totalmente ideal, foi uma coisa apenas para ter uma build de arco diferenciada de acordo com a nova expansão, né? De acordo aí também com o tipo de jogo, ok? Então, em primeiro lugar, vamos trabalhar com a super. Tá? Eu estou pensando nesta atividade. Esse tutorial não é aprendendo a lidar com as subclasses, né? Habilidades, aspectos e fragmentos e super. É apenas uma ligação entre armas e armadura, ok? Mas de qualquer forma, eu vou passar para vocês o que eu estou utilizando e depois como eu estou fazendo essa ligação, ok? Então vamos lá. A super, alcance do caos, ok? Então a gente vai trabalhar com ela. O alvo é energizado com uma luz de arco destrutiva. Ele sofre mais dano enquanto está abalado e lança corrente elétrica em alvos próximos. O dano de abalo faz com que campeões de sobrecarga fiquem atordoados. Então vamos pensar no primeiro ponto relacionado à arma, ok? Ok. Esta super, ela é eficaz, sim, exato, foi o que você entendeu, ela é eficaz contra campeões de sobrecarga. E por que eu estou frisando esse ponto? Porque se você tem algo que atordoa um campeão na sua super, ou diretamente numa habilidade, num aspecto, ou até mesmo nos fragmentos, você elimina a necessidade, tá? A obrigatoriedade de utilizar uma arma específica para esse tipo de atordoamento, ok? Não necessariamente nesta ordem, pois, veja bem, a partir do momento que você inicia uma missão, nos dias de hoje, com essa nova expansão, né, com essa nova DLC,
Quando você inicia, você naturalmente irá prestar atenção no que contém de modificadores. Então, se você tem um modificador aqui que exige que este dano, esse tipo de escudo seja quebrado com determinado elemento, naturalmente você não quebraria utilizando a sua super. Ou seja, imagine que você tem uma super que, veja bem, que ela consiga atordoar ou quebrar o escudo de um barreira, né, de um campeão de barreira. Imagine isso. Neste caso, veja bem, neste caso o elemento pode funcionar? Sim. Quando ele pode funcionar? Quando esse elemento ele é muito rápido na sua ação, ou seja, não é aquela super demorada. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu não estivesse, tá? Vamos colocar nesse ponto aqui. Eu vou dar como exemplo para que você entenda com facilidade. Eu vou salvar essa build antes de eu realizar a troca, né? Olha, eu vou salvar ela aqui e vou salvar ela aqui. E eu vou pegar essa build solar para dar como exemplo. Se eu tenho a canção do fogo, veja bem, ela pode causticar um campeão de barreira? Sim. Por que eu estou pegando essa como exemplo? Leia o que está escrito. Enquanto você está radiante, suas armas penetram os escudos de campeões de barreira e os atordoam. Quando acontece isso com o campeão de barreira, naturalmente, qualquer arma que você esteja utilizando irá servir contra um campeão de barreira. No entanto, você precisa ser muito rápido. Você precisa ser rápido. Não tente, veja bem, pensa comigo. Isso estamos falando da arma e não da canção do fogo em si. A canção do fogo ela vai te tornar radiante, mas não quer dizer que ela irá quebrar o escudo. Você precisa da arma. No entanto, qualquer arma que você esteja utilizando irá quebrar. Isso, veja bem, de novo eu vou frisar. Isso se, né? Isso se, volto para minha build anterior. Isso se este mod exclusivamente que você vai ver aqui, ó, pode ser em qualquer lugar. Isso se esse mod não estiver ativo, porque se ele estiver ativo não vai funcionar. Você irá precisar realmente da arma correta. Então, por que você vai precisar disso? Porque não adianta você usar a combinação de elementos. A tradução nem toda tradução para o nosso português do Brasil aqui, tá? Nem sempre ela está correta. Então, isso você pode ter um entendimento diferenciado em relação aos elementos. Essa combinação de elementos não é bem assim que ela é vista e não é assim que ela funciona em campo. Então, como já foi testado, você vai ficar atirando e atirando e atirando e atirando, você não vai conseguir, ok? Então, existe, por exemplo, um dano, veja bem, causar um dano prolongado, tá? Com uma arma, não importa qual arma seja, o importante é que ela seja, por exemplo, de filamento. Esse dano prolongado ele vai atordoar campeão irrefreável. Ok, mas quando essa combinação está ativa, provavelmente isso não vai funcionar, tá? Então é quase 100% que isso não vai funcionar, porque também vai depender da velocidade com que você consiga, né, que com a velocidade que você consegue atingir o seu alvo de uma só vez, ao ponto de exterminá-lo, evaporar o teu alvo. Então você precisa de apenas 2 segundos para isso.
ok? Você precisa de 2 segundos para eliminar até que esse oponente, tá? Ele cria uma super, ou cria um escudo, ou cria qualquer coisa que vai impedir que você consiga fazer isso com ele se não tiver com a arma correta. Então você tem apenas 2 segundos para destruir esse oponente, ok? Então é como se você pegar um campeão de barreira com um escudo, né, em torno dele, e você ficar atirando com a arma o tempo todo. Não vai causar dano nenhum. A partir do momento que ele perde o super de escudo, você consegue causar dano? Sim, mas passou 2 segundos ele ativa novamente. Por quê? Porque ele viu que está sofrendo dano. Naturalmente ele vai aplicar o escudo novamente. E o super dele não é como o nosso. Então o super desse campeão, ele dura segundos, né? Ou tem um cooldown de segundos. Ou seja, a velocidade com que você atua em campo, ela vai determinar o quão rápido você vai destruir esse tipo de campeão. Isso eu mostrarei com um exemplo daqui a pouquinho, ok? Bom, dito isso, também seguimos para a nossa build. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, falamos aqui, né, que o alcance do caos ele vai te ajudar ali com os campeões de sobrecarga. Fiquem de olho nisso, porque isso vai te ajudar muito mais do que você imagina, e mais para frente saberá o porquê. Então, aqui, já na fissura curadora, você vai utilizar de acordo com a atividade e ou necessidade de cura, ou até mesmo um reforço de dano de arma. Como seria isso? Se você vai num local onde você está em equipe, você vai lidar com um boss que você não precise se movimentar muito, você pode usar a fissura curadora. Se você já tem outros mods de cura e consegue, né, suportar bem, consegue tancar muito bem o dano causado, né, pelo inimigo, então você pode utilizar a fortalecedora. Por alguns motivos, a fortalecedora ela vem a ser melhor do que a fissura curadora, ok? Porque você pode utilizar alguns mods na sua própria armadura para você conseguir essa recuperação, ok? E a gente vai falar isso nos fragmentos e nos mods. Então a gente vai trocar aqui a fissura por uma, olha só, fortalecedora. O que ela vai fazer? Neste caso, a fortalecedora aqui nesta build, conjure uma fonte de poder que aumenta o dano de arma e a regeneração de energia de habilidade daqueles dentro dela. Então estamos falando em equipe. Então lembre-se disso. Agora há pouco eu falei de a sua equipe e você não atividade parada. Se você vai fazer uma atividade de movimento, onde você não vai ficar dentro dessa fissura, mas que, veja bem, mas que quando você ativa esta fissura e com ela você gera energia para outras habilidades que a gente vai usar lá nos mods de armadura. Então o que você faz? Além de você se curar um pouco com a fissura curadora, você também está utilizando tanto a curadora quanto a de arma, tá? Para gerar outro tipo de energia. E que energia a gente vai gerar? Ou de corpo a corpo, ou de granada, ok? Qualquer uma das duas. Então, uma coisa leva a outra. Se você está com foco em dano de arma, utilize qual? A fortalecedora. Se você está com foco em corpo a corpo, né, e granadas e super, somente esses três, você vai trabalhar com a de cura. Então, essa é a forma correta de você fazer a leitura do que você está utilizando, ok? Então pense nisso. Corpo a corpo, granada
e super, você vai trabalhar com a curadora, ok? Se você pensar em armas, você vai trabalhar com a fortalecedora. É apenas isso, é só um ponto de vista para uma ligação entre da tua armadura para a sua subclasse, ok? Partindo disso, você tem aqui a tua habilidade de movimento. Isso é de sua escolha, é da sua jogabilidade, você escolhe aquele que você se adapta melhor em campo, ok? Eu não vou dar palpite em relação a isso. E a gente também não está ainda nesta fase de explicar as subclasses. Então vamos trabalhar corpo a corpo. Para essa build, eu escolhi bola relâmpago. Então vamos no porquê que eu estou utilizando isso, tá? De certa forma, você vai estar adquirindo traços iônicos, que eu vou falar mais à frente, ok? Com esses traços iônicos, você vai ganhar amplificação também. Então, quando você tem mais da bola relâmpago, a duração dela ela é ampliada. Quanto mais você utilizar a sua habilidade de classe, mais energia de corpo a corpo você tem. Então, você usou uma, você já tem uma granada. Você acabou de usar a granada, você volta para a bola relâmpago automaticamente. É uma seguida da outra, ok? Acabou as duas, basicamente você lança a sua fissura. Então, esse é o ponto de vista. Você está trabalhando corpo a corpo, que é a função desse tipo de criação que estamos fazendo agora. Isso não impede que você trabalhe bem suas armas, que a gente também vai estar vendo daqui a pouco, ok? Então, próximo ponto aqui, o que é? Eu falei aqui da bola relâmpago, vamos falar da granada de flash. Olha só, combatentes ficam desorientados e não conseguem disparar suas armas. A interface dos guardiões adversários, tá? Ou, no caso do PvE, os combatentes adversários, né? É removida e a visão deles fica obscura. Como, sob o efeito de cegueira, campeões irrefreáveis ficam atordoados. Então a gente tem aqui campeões de sobrecarga e temos aqui com essa granada campeões irrefreáveis. Isso quer dizer que vai funcionar em campo? Sim, vai funcionar. Porém, vamos o outro porém. Se, voltando àquela mesma frase anterior, aquele mod onde há necessidade de uma arma, porque ali não é bem especificado, ali fala elementar, né? Mas se há necessidade de uma arma para você atordoar, isso não vai funcionar. Mas dentro de campo, entenda que se não tiver aquele mod de dano lá, né, de maldição ou dano que seja aplicado, você vai conseguir sim já dois benefícios que a gente leu aqui, né? Campeões de barreira e agora com a granada os irrefreáveis, ok? Então isso é o porquê de eu utilizar também essa granada. Por mais que aquele mod esteja aplicado, não significa que isso não vá te ajudar, vai ajudar em muito. Por quê? Porque quando você lançar uma granada, por mais que você não consiga, por exemplo, atordoar um irrefreável, vai tornar ele vulnerável a um ataque de arma com uma velocidade maior, ok? Então, a velocidade com que você derrota um mini-boss também pode significar a facilidade com que você vai derrotar outros próximos de você. Ou seja, você derrotou um, então você tem a chance maior daquele próximo. Isso porque a gente vai falar que vai ficar mais fácil para você derrotar os próximos, porque a gente vai cair agora nos aspectos. A partir do momento que você derrota um alvo,
com uma habilidade de arco como essa que a gente falou agora da granada, do próprio corpo a corpo energizado, derrotar alvos com habilidades de arco ou derrotar alvos abalados, eu acabei de falar para vocês agora de um alvo abalado ou vulnerável, atordoado, ou sob efeito de cegueira, que o que está causando cegueira para nós aqui, a nossa própria granada de flash também vai causar cegueira. Então, o que vai acontecer? Vai gerar um traço iônico. Exatamente. Então você vai ter abalo, você vai ter traço iônico, você vai ficar amplificado e você vai causar cegueira. Então, tudo isso numa coisa só. Ok? Esse é o motivo de eu estar utilizando o mente eletrostática. Ou seja, eu estou explicando o motivo de eu utilizar. Você pode pensar, mas por que você não está utilizando o surto relampejante com carga de raio? Porque aqui eu vou pensar num corpo a corpo diferenciado para um tipo de combate. Você pode utilizar isso aqui? Sim, mas não é o intuito desta build sendo criada, ok? Isso não impede de você de utilizar uma alma de arco. No entanto, se você pensar um pouquinho e voltar no tempo, você verá que a alma de arco foi nerfada. Exatamente, ela foi nerfada. Então, se ela foi nerfada, é algo que eu não utilizaria hoje. Então, você liga uma coisa com a outra, ok? Bora, vamos lá. Continuando, então, eu vou estar utilizando aqui a mente eletrostática e vou estar utilizando uma sentinela iônica. Então, o que eu não estou utilizando aqui de carga de raio, ok? Eu estou utilizando numa sentinela. Por quê? Porque junte acúmulos de carga de raio, né, de arco, enquanto você está com carga de raio, causar dano contínuo com armas gera acúmulo de carga de raio. Não importa a arma, tá? Então aqui está falando causar dano contínuo com armas, gera acúmulos de carga de raio. Com o máximo de acúmulos, qualquer dano de habilidade, qualquer dano, vocês ouviram, qualquer dano de habilidade, não está especificando qual também, ok? Gera um raio potente de arco na localização do alvo. Receber um acúmulo de carga de raio concede energia de corpo a corpo. Então, uma coisa tem que levar a outra, ou seja, a sua fissura aumenta a tua energia, ok? De corpo a corpo. O teu corpo a corpo, ao ser utilizado, aumenta ou diminui o cooldown, no caso aqui, né? Da energia, da chegada, do retorno da energia da granada. Quando você utiliza a granada, você aumenta o quê? Olha a ligação. Você aumenta a tua energia de habilidade de classe com menos, veja bem, com menos energia. Por que eu estou falando com menos energia? Porque isso vai ser trabalhado nos mods. Então, essa ligação que eu estou falando aqui vai ter no próximo, que é na quarta etapa. Essa aqui é a terceira. Na quarta etapa eu vou estar passando para vocês como vocês fazem essas ligações aqui, tá? Então, eu vou passar mais ou menos, como eu falei aqui por cima, apenas para a ligação da armadura com a arma, ok? Mas isso aqui vocês já entenderam que dano de arma não necessariamente está especificando qual. Não está especificando elemento e nem está especificando qual a arma, ok? É dano de qualquer arma. Por isso, a sentinela iônica, ela vem a ser muito bem utilizada nesta build, ok? Poderia utilizar outra? Sim, de novo. Tá? Lance sua fissura para criar uma alma de arco que dispara nos alvos à sua frente. Poderia utilizar. Mas não é o intuito agora a gente falar sobre isso, mais uma vez repetindo, ok? Vamos aos fragmentos que a gente vai ligar com a nossa armadura, tá? Estou utilizando a faísca da resistência, tá? O que ela faz? Ela aumenta
a resistência ao dano quando cercado. Ou seja, quando você está cercado por um combatente, né? Olha, quando está cercado de combatentes, você fica mais resistente ao dano recebido. Exatamente, a gente vai trabalhar com corpo a corpo. Olha a ligação, hein? A gente vai trabalhar corpo a corpo, granada, tudo bem próximo do inimigo, ok? Então, eu preciso ter faísca da resistência e ela vai te dar ali mais 10 pontos de corpo a corpo, ok? Vamos trabalhar faísca de descarga. Por que descarga? Porque a gente está em busca do que, afinal de contas? De traço iônico, ok? Com isso, você vai ganhar um acúmulo de carga de raio. O que você ganhou de corpo a corpo aqui, você está perdendo aqui. Mas não é uma perda. Entenda isso como um acúmulo, ou seja, ela nunca vai ser uma perda. Ok? Ela vai tirar em números o que você vai ganhar em poder de recuperação. Tá? E a recuperação através dos traços iônicos, onde você vai ter um acúmulo de carga de raio. E com esse acúmulo, quando ela estiver cheia, você vai causar dano contínuo com armas. E essas armas vão produzir mais e mais e mais. Então, cada vez mais raios vão sendo acumulados, cara. E quando isso causa explosões, isso é muito interessante dentro de campo. Ok? Então, receber um acúmulo de carga de raio concede energia de corpo a corpo. Está vendo ali? Então, quanto mais você gerar, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais você pode usar com as suas armas. Perfeito? Isso aumentando o dano, como vocês viram ali, né? O próximo é faísca de feixes. Depois, essa explicação do porquê que a gente está escolhendo isso, também eu vou falar, tá? Lembra que eu falei dos campeões irrefreáveis? Tá aí, ó. É isso aí, ó. Então, você vai conseguir também aqui, olha só, desorientando os combatentes. Exatamente. Você já nunca percebeu quando você está atacando, por exemplo, um Vex, ou atacando um Decaído, ou até Cabais, eles ficam com as duas mãozinhas no olho, caminhando sem atirar em você. É isso que acontece dentro de campo. E também, como eu falei, né, sobre o efeito de cegueira, campeões irrefreáveis ficam atordoados. Ou, veja bem, ou na tradução correta, literal, eles ficam vulneráveis. Porque existe uma diferença entre atordoado e vulnerável, ok? Porque quando eles estão atordoados, você consegue causar dano em 2 segundos. Agora, vulneráveis, você consegue derrotá-lo em segundos. Existe essa diferença. Então, a gente tem que prestar muito nas traduções e não confiar muito nelas, ok? Não que uma pessoa atordoada não fique vulnerável, tá? Mas é uma vulnerável que leva tempo para ele retomar a tua super ou a tua não, né? O dele, né? A super dele e também, veja bem, e também ativar o escudo com mais frequência e recuperar ainda mais rápido, tá? Vamos à próxima, que é faísca de choque. A gente não costuma ler muito manuais. Muitas vezes não é necessário. Eu costumo não ler, eu posso errar muitas vezes. Eu erro com build, eu erro com arma, eu erro com tudo. Isso não impede não impede, né, que eu possa ensinar como é corretamente. Por quê? Porque eu sei como funciona, mas eu posso errar dentro de campo, ou seja, eu posso esquecer de colocar um item ou outro e isso pode prejudicar o meu andamento dentro de campo, correto? Mas vamos lá. O alvo é energizado com uma luz de arco destrutiva. Ele sofre mais dano enquanto está abalado, ou eu posso dizer também vulnerável. Então, abalável e vulnerável também eles têm a mesma conjunção ali, tá? Então, diferentemente de atordoados, tá? E lança corrente elétrica em alvos próximos. Então, este abalo de determinado combatente, ele vai lançar automaticamente nos alvos próximos dele, né?
essa corrente aí elétrica, ok? O dano de abalo faz com que campeões de sobrecarga fiquem atordoados. Ou, mais uma vez frisando, vulneráveis, ok? Então aí está, você vai ficar com menos 10 de granada naturalmente. Por que você vai ficar com menos 10 de granada? Porque esse tipo de abalo, ela tem que estar ligado com a sua granada, ok? O tipo de granada que você vai utilizar, tá bom? Pode ver ali, olha, por que eu estou utilizando esta granada de flash? Porque, sob o efeito de cegueira, campeões irrefreáveis ficam atordoados. Eu estou falando de irrefreável, correto? Quando eu venho aqui, o sobrecarga. Então eu tenho sobrecarga, tenho irrefreável e tenho o barreira. Olha que coisa interessante. Aliás, desculpa. Perdão, eu falei barreira não, é o sobrecarga novamente, desculpa. Em campo. Daí você vai falar assim, nossa, mas falta o campeão de barreira. Não, não falta, porque a junção, vamos lá. Não, aqui não diz. Tá? Aqui não diz, aqui fala do irrefreável. Tá vendo, olha? Aqui vai falar de sobrecarga e aqui vai falar irrefreável de novo. Olha lá, e aqui vai amplificar você no caso. Então, isso daqui em conjunto sendo utilizado, como que em conjunto você lança uma granada de traço iônico, ou seja, que é aquela que você vai lançar a tua granada, né? E ela vai criar uma torreta, e ao mesmo tempo você lança o teu corpo a corpo em cima de um campeão de barreira. Se ele já tiver sido abalado por um dano de arma com 2 disparos, quando ele, antes dele pensar em abrir o escudo, você consegue derrubar ele, ok? Isso funciona com arco, vai funcionar com vácuo. Eu já provei isso, tá? Eu já fiz isso em campo. Eu posso até tentar recuperar esse vídeo para mostrar para vocês. Eu destruindo com apenas uma granada de vácuo. Eu destruindo, quem me acompanhou lives anteriores minha, eu utilizando essa build de vácuo, destruindo em segundos um barreira, sem utilizar arma nenhuma, apenas com uma granada, tá? E como que isso funcionava lá? Naturalmente eu tinha que causar um dano com arma antes, do mesmo elemento da minha super. No caso aqui, eu vou ter que causar um dano com arma de arco. E é esse ponto que a gente vai entrar agora. Aqui o tutorial não é para aprender a fazer subclasses. Eu estou apenas passando como que eu irei ligar agora isso daqui, tá? A isso aqui. Essa é o fundamental. A gente começou como aprenda a conhecer suas armas. Eu não posso ensinar você de cada uma. São muitas. São milhares de armas que você tem no jogo. Não dá para eu ensinar uma por uma para você. Então, eu ensinei como você conhece. Como que você conhece a arma? Leia o manual dela. Leia o que ela fala, o que ela diz. Leia o que cada um dos perks faz. Porque quando você lê o que o perk faz, você consegue montar também, né? Você consegue pegar e guardar God Rolls que sejam bons para você e não para a pessoa que te ensinou a montar uma build. É isso que você ouviu. Nem sempre, veja bem, nem sempre uma arma com os melhores God Rolls que aquela pessoa num vídeo, seja gringo, seja BR aqui, né, tenha feito, ele falou, nossa, você tem que pegar essa arma e os melhores God Rolls para ela é isso aqui, olha, você tem que usar isso aqui. A pergunta que eu deixo no ar é, ele usa lápide.
Por quê? Porque ele usa uma determinada velocidade de ação dentro do jogo, rushando ou não rushando. Vamos supor que ele use lápide. Mas, para você derrotar alvos, recarrega parcialmente a arma a partir das reservas. Se você trabalha mais com arma, você não trabalha muito rushando com corpo a corpo, vamos supor. Você não vai utilizar a lápide. Você vai utilizar, por exemplo, no caso aqui dessa arma subsistência. Então, conhecer a tua arma é importante antes mesmo de você começar a criar a build. Tá? Então, conheça a arma. Então, aprenda a conhecer a arma. Isso a gente já passou no tutorial número 1. Agora, a gente vai abrir isso aqui. Primeiro, eu quero montar uma build do quê? A gente está falando de arco, correto? Quais armaduras podem ser úteis para o arco? Eu posso pegar aqui, esse capacete de Verity, fica bom? Vamos ver se ele ficaria bom com arco. Vai. A quarta magia, golpes finais com armas que causam um tipo de dano correspondente ao de sua granada, concedem espasmos da morte, que fornecem bônus de dano de granada e energia de granada simultaneamente no caso. Quando você tem espasmos da morte e atira uma granada, aliados próximos ganham um grande aumento de regeneração de granada por um curto período. Então, o que isso quer dizer, tá? Isso significa que eu não sou obrigado a utilizar estabilizadores geomagnéticos para eu ter uma exótica aqui. Eu poderia sim utilizar a fronte de Verity. Exatamente. Por que eu sei? Como eu sei que eu posso utilizar ele? Porque em nenhum momento nesta informação que você está vendo das vantagens, em nenhum momento ela diz que eu tenha que utilizar filamento, que eu tenha que utilizar estase, que eu tenha que utilizar solar e muito menos arco. Ou seja, é qualquer arma que você utilize, qualquer subclasse que você utilize. Então essa é uma vantagem deste capacete. Esta é a vantagem de você conhecer e ler o manual. Eu estou lendo o manual, estou interpretando o manual. Isso é a importância de tudo. Não basta eu copiar, eu tenho que entender o que ele faz. Você pergunta, mas você sabe decorar isso? Eu não faço ideia. Mas quando eu estou montando uma build, eu já penso na primeira coisa. Olha, eu quero montar uma build que eu vou usar arco. O arco está muito forte nessa temporada. Beleza, se você pensou em arco, procure uma armadura que fortaleça armas, ou que fortaleça a velocidade de armas, ou que dê ao próprio arco alguma função específica, como por exemplo, um arco ser anti-barreira, é um exemplo. Se você vier num artefato, você vai conseguir isso. Olha, um arco aqui, ele é anti-barreira. Muito boa. Por quê? Porque eu li o manual. Eu sei o que ele faz. Então eu sei que eu devo chegar até aqui e marcar isso aqui no artefato. É para isso que o artefato serve, né? Também para essa função, ok? Então vamos lá. Inclusive, isso aqui é errado aqui. Por que ele não é que ele está errado? Não é que ele é errado. Ele está errado de certa forma? Não. Porque eu costumo não utilizar, particularmente, eu não gosto de utilizar fuzil automático no espaço cinético. Eu gosto de dar ênfase para fuzil de pulso, muitas vezes para pistola, para fuzil de batedor. Você entendeu? Eu não costumo dar espaço para o fuzil automático, porque nem sempre os fuzis automáticos do slot cinético, nem sempre eles são bons. Isso aqui é uma exceção que eu estou utilizando, porque eu ganho muito com ele dentro de campo, mas sem pensar no elemento que ele é estase, ok? Porque uma arma cinética que ele iria causar quase
ou melhor, mais dano do que esse próprio fuzil automático. Só que ele é muito rápido contra combatentes, no caso aqui, de sobrecarga. Exatamente, ele é muito eficaz. Ok? Então é para isso que eu vou usar ele. Então eu tenho sobrecarga aqui, eu tenho o irrefreável com os itens acima, ou eu tenho o sobrecarga que eu posso atordoar os vizinhos dele, e aí com uma só granada ou com apenas um golpe de espada, por exemplo, eu consegui derrotar ele, ok? Falando em espada, a espada também está entrando aqui, por quê? Porque a espada também ela tem uma função aqui como sobrecarga, está vendo? Então, você tem uma arma de arco, uma espada de arco, que além da função que tem o fuzil automático, que é para sobrecarga, ele também pode destruir com um ou dois golpes ali, tá? Um campeão de sobrecarga. Mas ela tem outras funções além disso, tá? Apenas por empunhar ela, que é, no caso aqui, a ligação com os traços iônicos, com os raios, né, tudo. Então, só de segurar essa arma empunhada em defesa, ela vai causar os raios também. Ou seja, só se defendendo sem atirar, né, lançar ela, sem fazer nada, você já consegue. Aí você fala, nossa, mas tem campeões que são fortes. Cara, aí entra a escolha de uma boa arma energética. É por isso essa minha exceção de utilizar aqui, e não aqui como eu estou habituado a usar no Solar, os cinzas de Arrábia, que é um fuzil automático. Muita gente critica e fala, nossa, mas você poderia estar usando uma sub, sim, mas o cinzas de Arrábia ele tem a função que eu estou habituado a usar em campo, então é melhor para mim, para o meu modo de tiro, entendeu? Para minha sense no meu mouse, no meu, entendeu? Para minha velocidade de ação no meu teclado, para quem joga com console, para tudo isso conta na hora de você montar sua build. Você não pode pensar só em falar assim, olha, eu vou copiar, vou colar aqui o link do Jim e vou usar aquela build que ela vai ser fatal para mim. E aí você chega em campo, você vai ficar morrendo toda hora, você não vai conseguir causar dano e vai falar, poxa, o cara fez uma build lá que para ele mostrou lá, funcionou bem e para mim não funciona. Exatamente, não funciona porque build, foi-se o tempo em que a build durava uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. As builds de hoje, elas duram dias. Não estou brincando. As builds de hoje, nessa nova expansão, nessa atualização que chegou de lá para cá, de julho para cá, as builds são todas provisórias. Mudanças estão acontecendo em coisa de segundos. Armas são nerfadas em coisa de horas ou dias, não importa. Então, a build que você criou, você vai ter que copiar outra. Então, você vai ter que ficar assistindo vídeo, vai ficar perdendo tempo assistindo horas e horas de vídeos e não vai aprender a criar a tua build, ok? Vamos lá, então, seguindo agora para a questão por que eu estou usando o Trindade Carniçal. Vamos lá, pessoal. O Trindade Carniçal, se você já tiver ele catalisado, você tem uma vantagem maior. Para raios, agora se ativa com qualquer golpe final com dano de arco. Exato, você não está, por exemplo, utilizando aqui, né, o Trindade Carniçal, você está utilizando, por exemplo, a tua espada, causando raios, tá? Ou um dano de arco com, né, com uma granada, com corpo a corpo, ou com a própria granada, né, da torreta iônica ali. Isso vai ativar o para-raios dela. Com isso, você vai causar muito mais dano com ela em campo. Então, cara, ela vem a ser muito forte. O Trindade Carniçal vem a ser muito forte com isso. Você pode usar outra arma? Sim, pessoal. Você pode utilizar outra arma. E qual arma eu poderia utilizar?
você está pensando em arco. Lembra que eu falei, aprenda a conhecer sua arma? Você precisa causar dano de arco de acordo com a super. Não é obrigatório, mas vai fazer com que você cause mais dano de certa forma. Isso faz sentido, ok? Concorda que isso não faz sentido? Então, você pode utilizar também o túmulo gracioso. Por isso que eu já deixei ele aqui para você. Por quê? Você vai falar assim, nossa, mas ele não é. Veja bem, ele não é antibarreira. O túmulo gracioso não é antibarreira, é? Não. Mas, veja bem, você pode utilizar ele aqui, tá? E você utilizar uma outra arma que seja antibarreira. Um exemplo, tá? O arco, você pode usar o teu artefato, porque o arco, olha só, campeões de barreira. Então você já tem. Mas se você tira o arco, você vai ter um fuzil de fusão. E o fuzil de fusão, nesta temporada, não tem efeito nenhum contra nenhum tipo de elemento de escudo, vamos colocar assim, dentro do jogo. Então você vai precisar de uma arma, tá? Caso aquele mod esteja aplicado, tá? Caso aquele mod esteja aplicado, que mais uma vez eu vou abrir aqui, que eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Caso este mod esteja aplicado, esse aqui, olha, você não vai conseguir. Aí você fala, ah, mas quando eu pego uma missão eu não coloco esse mod. Você não coloca, mas e se o companheiro teu, quando ele estiver montando a atividade, e se ele colocar? E você de repente não viu ali, você está indo com a build só para corpo a corpo, só para dano, e você não vai causar dano nenhum, você não vai ajudar a tua equipe. Então pensa bem, você não vai ajudar a tua equipe, e aí você vai cair no jogo, você pode colocar a culpa na pessoa, e às vezes a pessoa lá também não soube, às vezes, ver, olhar ou inspecionar os guardiões que estão com ele e verificar, olha, aquele está com solar, então eu vou colocar alguma coisa aqui boa para solar também. Olha, aquele lá está com antibarreira, então eu vou colocar aqui uma arma para refreável ou sobrecarga. Então a pessoa não se liga nisso. O que ele faz? Ele vai com a mesma coisa que ele está lá, sem se preocupar com os companheiros. E é onde vai existir o fracasso na missão. Por quê? Por uma simples observação, ele vai só na montagem, tá? Só que na montagem da atividade ele vai destruir, tá? Ele vai destruir todo o conjunto, todo o conjunto dos guardiões, por mais que eles sejam rápidos, fortes e inteligentes, espertos e habilidosos dentro de campo. Ok? Então, vamos lá. Dito isso, seguimos aqui. Eu falei aqui que eu poderia utilizar Fronte de Verity, ok? Posso. Aí você fala, mas você pode utilizar? Veja bem, vamos lá. Daí você pergunta, mas eu posso usar o Visão do Porta-Voz? Não sei. Como que eu faço para saber isso, gente? Simples. Eu abro ele e vou ler o que ele está dizendo. Granadas curativas geram uma torreta restauradora quando aliados são curados. Um orbe de poder surge ocasionalmente. Mas veja bem, granada curadora. Você vai abrir aqui, tem granada curadora? Vamos ver, temos de flash, temos volátil, pulso, relâmpago, tempestuosa, fluxo e temos condutora. Nenhuma das granadas aqui diz que, veja bem, nenhuma das granadas diz que está te dando cura. A fissura pode ter, ou da cura ou fortalecedora. Então, significa que isso aqui não vai ter utilidade nenhuma para você. É mais fácil então você não usar nenhuma se tivesse que usar ela. Ah, mas o couro da alvorada dá para utilizar? Veja bem, arco causa causticação? Tem projéteis do alvorecer? Não. Então, aqui já matou. Você não precisa utilizar. Não há essa possibilidade, ok?
Então é isso, é mais ou menos por esse lado que você vai aprender a medir o que uma faz o que outra. Isso aqui daria certo? Consumir uma granada de arco concede uma alma. Veja bem, alma de arco. E, no caso, você vai ficar amplificado porque ela vai converter. Pressione Q, converta a sua granada de arco em uma alma de arco e fica amplificado. Então, não preciso nem falar que isso aqui funciona. A própria armadura já está falando de arco. Tá? Só que ela foi nerfada. Como você sabe, a alma de arco estava muito forte. Então ela foi nerfada uns tempos atrás. Na expansão anterior ainda. Ela foi nerfada. Isso aqui não serve para muita coisa mais. Tá? Ainda ela consegue ali um pouquinho, entendeu? De dano. Tá? Porque ela vai criar também ali. Ela vai funcionar como se fosse uma torreta autônoma, tá? Então, ainda ela vem a ser boa, ok? Então, vamos ao próximo aqui. Vamos supor que eu vá utilizar Eunoia. Dá para utilizar? Não, porque ele já está falando ali, olha, arremesso do cônsul melhora incendiário. Não preciso nem falar, tá? Aqui vai funcionar, olha só, as torretas do observador lúgubre. Estamos falando de estase. Não preciso nem falar que isso aqui não vai funcionar de jeito nenhum, ok? Então, a partir daí, olha, é você ler o manual, pessoal. Eu não preciso nem explicar mais, é ler o manual. Onde está o manual? Está na própria armadura. Está explicando. Filamentosos. Para que serve essa armadura, então? Falou em filamentosos, só pode ser filamento. Não tem segredo. Ah, mas eu posso usar só com filamento? Não, você pode usar um prismático, colocar um super que seja de filamento, mesmo usando um prismático, tá? E colocar tudo relacionado a ela. Eu vou salvar aqui antes de mudar. Se eu estiver usando, veja bem, não, essa não, desculpa, essa. Se eu estiver utilizando isso aqui, olha, o prismático, por que eu não posso colocar uma super, né? Eu não posso colocar uma super de filamento? Posso. Eu não posso tirar o mergulho da Fênix? Poderia, mas isso aqui vai servir para uma coisa. Nessa expansão, existe uma ligação entre filamentos e solar. Então, as duas estão em conjunto. Não pergunte agora, a gente vai explicar isso no próximo tutorial, tá? Aqui, agulha arcana, e aqui eu poderia usar isso aqui. Aqui eu vou usar filamento, e aqui você pode usar qualquer uma. Carga de raio, que é do arco ali, ou sei lá, pode usar qualquer outra coisa. Isto, se você estiver pensando em também utilizar, se você está utilizando um arcano prismático, naturalmente você vai usar transcendência. Então você vai ter que pensar muito nas armas para causar o dano de treva e dano de luz, ok? Então eu trocaria, tô falando eu aqui, tá? Eu trocaria, se eu fosse usar isso aqui, observador lúgubre por um incendiário. Por quê? Porque ele vai causar, quando eu ativar o mergulho da Fênix, que eu estou me curando, automaticamente ele vai transformar uma torreta no teu ombro, jogando bolas de fogo. São granadas de fogo ali. Ou seja, com isso você vai ativando, tá, o teu lado solar do prismático, né? O seu lado da luz do prismático, tá? Então, você tem luz e treva. O da treva, quem que vai estar causando? Tua agulha arcana, vai ter o teu filamentoso, vai ser aqui também o tecelão, e daí por diante. Então, mais ou menos nesse sentido. E aqui também você vai fazer as ligações de acordo com a sua build. Isso aqui foi só uma dica de como mexer, tá? Então, existem exceções, e hoje a gente não está falando de exceções. Estamos falando do que? Apenas de arco. Então, você já entendeu por que eu utilizei esta bota. Porque ela já está falando aqui, ó, é automático. Eu li o manual e está escrito lá: causar dano a alvos com o alcance do caos estende sua duração.
Coletar traços iônicos concede energia para o alcance do caos. Ou seja, uma coisa está levando a outra. Quando você usa o alcance de caos, ele vai estender a duração, tá? Causar dano a alvos, tá? Coletar traços iônicos. Quem que está criando traços iônicos e carga de raio? Gente, eu falei no início ali para vocês. Aqui, tá vendo? Tá causando ali os abalos, tá com cegueira, com amplificação, com traço iônico, com abalo, com cegueira, com tudo. E aqui eu tenho a própria sentinela, causando danos com traço iônico. E gerando traço iônico para você, causando também abalo, causando tudo, cegueira e tudo mais nos oponentes. Então, esta aqui é a perfeita para essa ocasião. Não quer dizer que é só ela, mas essa é a perfeita. Por quê? Porque ela liga muita coisa. Tá? Ela liga muita coisa. E isso daqui também vai fazer com que o Trindade Carniçal venha a ser uma das melhores opções para essa build. Mas existe outras opções. Você pode causar dano com uma arma de arco aqui, sem problema nenhum. E você pode utilizar também uma arma de vácuo aqui. Você fala, nossa, mas uma arma de vácuo? Claro que pode. Não importa a arma que você estiver utilizando, por quê? Você lembra que eu falei que isso aqui independe da arma que você esteja utilizando? Mas se você utilizar, obviamente, a de arco, você vai ganhar mais vantagens. Mas não é necessário nem obrigatório que você use ali a de arco. Você precisa de uma, pelo menos. Não quer dizer que você precisa de todas de arco. Mesmo porque no slot cinético você não tem arco. Você tem filamento Stasi cinético. Nada mais que isso, né? Então, de qualquer forma. Mas então dá para utilizar? Sim, se você pegar aqui, por exemplo, o Le Monarque, você pode usar também Estrela da Sorte, o Anamnese, que é muito bom. Os três são bons. Tá? Então isso vem a ser muito bom, tá? Mas você há de convir comigo que, né, o Le Monarque, o Trindade Carniçal, ele vem a ser o ideal. Quando eu falo ideal é porque ele está ligando tudo 100%. Ele não é obrigatório, mas ele está ligando 100%, ok? Certo. Então, escolhemos as nossas armas que a gente vai entrar em campo, mas isso agora pensa comigo. Eu vou trabalhar mais corpo a corpo? Por que eu vou preocupar com a arma? Porque a arma também ela vai te ajudar. Você não vai ficar usando, acabou sua energia de corpo a corpo, não tem inimigo em campo para que você utilize, por exemplo, uma granada para subir a energia do corpo a corpo. Não tem como, ela vai demorar para subir, concorda comigo? Se não tiver muito inimigo, tiver um aqui, outro ali, de vez em quando, não vai sobrar inimigo para você derrotar. E se você não derrota inimigo, as tuas habilidades não sobem. A energia da tua habilidade não é regenerada ali, ela não vai subir. Pode acontecer? Sim, vai subir, mas vai demorar o tempo padrão dela. E qual é o tempo padrão dela? É isso daqui. A espera da habilidade de granada ela está em 54 segundos, por exemplo. Então você vai demorar 54 segundos para subir a tua granada. Mas nos dias de hoje que é tudo muito rápido, sinceramente, 54 segundos vai virar 4, 5, 6. Vamos colocar em um máximo de 12 segundos você vai ter granada dentro de campo, tá? Então isso é padrão. E como que a gente vai fazer isso, tá? Para dar um reforço aqui para as nossas habilidades, é isso aqui que é finalizando o vídeo. Então, essa é a parte final do vídeo. E nessa parte final, a gente vai falar disso aqui, olha, um pouquinho, porque a gente vai terminar no próximo tutorial a ligar os mods, a sua super, porque eu vou falar sobre subclasse em si, né? E como ligá-las à tua armadura, para ligar sua armadura às armas.
tá? Então você pensa nessa ligação das armas para sua armadura e da armadura para a subclasse, ou vice-versa, não necessariamente nesta ordem, tá? Então pode ser da arma à subclasse e da subclasse para a armadura, você escolhe. Vamos lá, eu vou de baixo para cima, começando aqui pelo voto, no caso do arcano, tá? O mesmo padrão que eu estou fazendo aqui serve para qualquer um dos guardiões, seja caçador, seja titã, ok? Aqui eu estou utilizando a atração potente. Por quê? Porque se eu vou gerar orbes, eu quero que ele venha com mais facilidade para mim. Então, não preciso explicar, isso aqui já está falando tudo. Ela é uma atração potente. Coleta orbes de poder próximos automaticamente quando você ativa sua habilidade de classe. Pessoal, o próprio nome já está falando. A gente não pode achar que vai passar perto ou, se não passar em cima, que não precisa passar em cima, que você já vai pegar o orbe automaticamente. Não é assim que funciona. Você tem que ativar a sua habilidade de classe. Ou seja, você ativou uma barricada, no caso do Titã, entendeu? Você, por exemplo, usou uma esquiva. Quando você passar do lado, naquele intervalo de tempo ali, né, tem um cooldown, isso também tá. Naquele intervalo de tempo você passou próximo ali, ou numa distância que eu não sei falar para vocês quantos metros ele consegue, ele vai ser coletado automaticamente, tá? Então isso vai regenerar a tua habilidade de classe de acordo com a sua outra escolha, que é a carga de armadura demora mais para se esgotar. Isso daqui é uma dilatação de tempo, tá? E aqui começa aquela coleta, a coleta de um orbe, ou seja, eu estou ligando a coleta da atração potente. Vamos supor que eu já coletei o orbe. O que eu quero que esse orbe que eu peguei faça? Então eu tenho que pensar nesse fator. O que esse orbe de poder eu quero que ele faça? Eu quero que quando eu coletar um orbe de poder, eu ganhe uma carga de armadura temporária. Quando a energia de habilidade de classe se esgota, eu quero que essa minha carga de armadura seja consumida para que eu ganhe energia de habilidade de classe a cada carga de armadura consumida. Suponhamos que eu tenha 3 cargas. Quando acabar, veja bem, a minha energia da habilidade de classe, uma carga, quando ela for sendo consumida, ela vai me fornecer energia de habilidade. Então, automaticamente uma coisa vai gerando outra. Isso é automático. Lembre-se do círculo vicioso. Veja bem, o círculo vicioso, eu vou falar esse nome, não sei se isso é muito bonito dizer aqui, círculo vicioso das granadas e do corpo a corpo. Quando você usa um, você ganha energia do outro, sabe aquela troca? Então, em coisa de segundos vai subir a tua energia, tá? Então essa é a ligação. Isso no voto. Passamos para armadura de pernas. Tem obrigação essa série aqui? Não, pessoal. Isso nunca vai ser obrigatório. A sequência nunca é obrigatória. Independente se eu tiver com absorção aqui, tá? Se eu tiver com, por exemplo, né? Se eu tiver com a reabilitação aqui, ou se eu tiver, não importa. A ordem. O que vai importar é que ela esteja aqui, tá? A ordem, né? Não vai mudar o resultado aí, tá? Então, eu estou utilizando a absolvição. Por que eu estou utilizando? Vamos lá, pessoal. Porque ela reduz o tempo de espera de todas as habilidades quando você pega um orbe de poder. Então, eu já tenho uma lá embaixo, lembra? Você pegou um orbe de poder através desse, você tem uma dilatação de tempo que vai fazer com que sua carga de armadura demore mais para se esgotar. Ela se esgotando mais lentamente, você vai conseguindo mais energias e mais energia conforme esta que está demorando para ser derrubada, essa carga, vai gerando mais energia, tá? Para sua habilidade com
quantidade ali, ou a própria energia de habilidade de classe em si, ok? Então voltamos aqui para ele. Aí eu venho para a segunda opção, orbes de restauração, pessoal. Cada orbe de poder coletado concede um pouco de energia à sua habilidade com menos energia. Isso eu já falei ali atrás, então temos mais uma ligação. Aqui, por que eu estou usando inervação? Porque ela reduz o tempo de espera da granada. Então estou pensando na granada cada vez que eu pego um orbe de poder. Tá? Então eu estou focando aqui em granada, por quê? Porque ele vai gerar mais energia, ou seja, vai quebrar o cooldown, que a gente chama, né, o cooldown ali do tempo de espera da granada. Ele vai ser diminuído. Se ele está com 54 segundos, como você viu lá, o tempo de granada vai ser bem reduzido quanto mais, tá? Quanto mais orbes de poder eu pegar. Ou seja, se eu pegar 4, 5 orbes ali no chão, basicamente a minha granada vai encher coisa de 2, 3 segundos. Exatamente. É isso que pode acontecer, tá? Mas desde quando isso esteja ativado. Vamos para o torso. Eu não costumo falar muito da armadura de torso, porque isso depende da atividade. Mas tem umas coisas que seria bom, importante eu frisar aqui, que existe alguns recursos que você pode utilizar. Então, eu falei aqui agora há pouco da perna, mas eu pretendo voltar aqui, tá? A gente vai retomar aqui para outra coisa, tá? Vocês vão entender o porquê já já. Por enquanto, seguimos aqui para esta, porque a gente está falando de corpo a corpo, ok? Beleza. Então, olha só. A coleta de um orbe de poder faz com que eu ganhe uma carga de armadura temporada. Então, mas se eu já usei lá embaixo, por que eu estou usando de novo? Cara, porque eu quero ganhar mais carga de armadura. Então eu já estou ganhando lá embaixo, vou ganhar mais aqui, etc, etc. Quanto mais eu tiver, melhor. Concorda comigo? Quando seus escudos... Então a diferença dessa é que quando os meus escudos são quebrados, você sofre dano reduzido temporariamente. Consome 3 ou mais acúmulos de carga de armadura, prolongando a duração da redução de dano a cada carga consumida. Então, se lá embaixo, tá? Na bota e no voto, eu estava com um orbe de poder ganhando uma carga de armadura, esta carga de armadura que eu estiver ganhando agora, ela também vai me proteger de uma forma melhor com um escudo um pouco mais prolongado. Um escudo mais prolongado significa que quando eu estiver consumindo uma carga de armadura para poder ganhar mais energia de habilidade, ela vai durar mais tempo e vai ser um pouco mais forte. Não sei dizer a porcentagem, não me pergunte porque eu não faço ideia da porcentagem, mas isso torna muito rápido e você vai ver isso em campo, ok? Você verá em campo isso. Aqui eu estou utilizando o solar, mas isso foi por conta da missão que eu estava fazendo. Eu aumentei o dano solar, naturalmente eu vou, né, me proteger de certa forma aqui. Então você tem 25% aqui e aqui você tem mais aproximadamente 17%. E se você usar um terceiro, tá? Se você usar um terceiro aqui, você vai ter na faixa entre 7 e 10%. Eu não sei falar exatamente quanto vai ser. Então nunca ele vai ser igual. Por exemplo, se você tiver 25, tem 25 aqui, você vai ter mais 25, você vai ter 50. Não. Vai ser 25 mais 16 ou 17% ali só nessa segunda. Mais os 6, entre 6, 7 e 10 ali do terceiro. Então, essa é a soma correta. Você vai chegar a uma média de 67% de recuperação contra o que os inimigos estiverem
estiverem ali provendo em você de dano solar, tá? Não quer dizer que é o dano de arma que você vai estar parando, mas é o dano solar. Você vai ser causticado com menos frequência porque você está se protegendo ali. Se for de arco e outro, ou qualquer outra coisa, do mesmo jeito, tá? Por exemplo, se for de estase, se você está se protegendo com estase, vai ser muito difícil, se você estiver usando 3 proteções, vai ser muito difícil um oponente te congelar. Exatamente. Vai ser muito difícil ele te congelar. Por quê? Porque você está protegendo com 3. Não significa que você não vá congelar. Você vai congelar de certa forma, mas não com tanto dano quanto era para estar recebendo se você não tivesse essa proteção, tá? Agora, se você é um rushador, você prefere, não quer trabalhar com carga de armadura, quer trabalhar com armas, a gente já vai falar daqui a pouquinho. Quando eu caio na manopla, eu tenho que pensar em várias coisas simultâneas. Em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar ou corpo a corpo ou arma. Você esquece proteção. Exatamente. Você não pensa numa manopla e pensa em proteção. Você pensa em dar um apoio à tua arma. Exatamente. Qual o apoio à arma que eu estou utilizando? Qual que é a arma? Não deixa de ser uma arma. Eu estou trabalhando granada e corpo a corpo. Então, é de certa forma uma arma, tá? Mas aqui eu estou pensando em granada e corpo a corpo. Como que eu faço a ligação? Se eu estou trabalhando corpo a corpo, olha só, concede energia de habilidade de classe ao causar dano com uma granada. É simples assim. Habilidade de classe. Aqui, causar dano com um ataque corpo a corpo energizado reduz o tempo de espera da granada. Então, eu utilizei uma granada. Veja bem, eu utilizei uma granada, causei dano. Beleza. Puxa, acabou minha granada. Olha só. Causar dano como ataque corpo a corpo, é aí que vem o corpo a corpo. Meu corpo a corpo está energizado, está cheio, eu vou lá e utilizo o corpo a corpo. Quando eu acabar de usar o corpo a corpo, ele vai reduzir o tempo de espera do quê? Da minha granada novamente. É um ciclo vicioso. Uma coisa tem que estar ligada à outra, e é assim que eu monto a minha build. Da mesma forma que vocês viram aqui atrás, ó, eu utilizar aqui, ó, a carga de armadura, vira um ciclo vicioso também na carga de armadura, né? Que eu vou obtendo aqui, aliás, desculpa, aqui, ó. Então, é um ciclo vicioso que é muito bom para o jogo seu. E aqui, eu utilizei, né, o ataque corpo a corpo para ganhar energia de granada, correta? Diminuir o tempo de espera. O que acontece? Aqui, seus golpes finais com corpo a corpo energizados geram orbes de poder. E o que esses orbes de poder fazem, pessoal? Vocês lembram? Ele ajuda eu ganhar mais carga de armadura. E com mais acúmulo de carga de armadura, vai fazer o quê? Vai voltar aquele ciclo vicioso de novo de você ter habilidade de classe, escudos o tempo todo. Então, é isso que liga. Veja bem, é isso que liga um item ao outro. Eu não posso vir aqui e colocar aqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Carregador cinético. Cara, o que teria a ver eu chegar, ao invés de eu colocar esse item aqui, por que eu viria aqui, olha? Por que eu viria colocar aqui um carregador cinético? Faz sentido eu ter uma build com isso aqui montado? Eu estou usando uma arma cinética ali, eu vou colocar um carregador cinético. Faz sentido? Numa build para corpo a corpo, não importa que seja usando granada ou super ou sua própria habilidade de classe como uma fissura ou algo do gênero, não faz sentido eu utilizar. Por quê? Porque o meu foco não são armas, né? Então, o que eu faço? Eu vou utilizar o que eu tenho. Eu estou utilizando mão pesada, sim, eu vou usar mão pesada. Esse é o aprendizado que eu queria passar hoje. Para chegar a um ponto, eu dei aquela volta toda explicando para vocês. Agora, vamos pegar um outro ponto. Capacete, pessoal. Veja bem, se eu
estiver focado em corpo a corpo, por que eu vou criar munição? É ruim eu não gerar munição? Pode. Venha a ser. Mas eu não quero me preocupar com munição. Por quê? Porque munição eu posso também, veja bem, eu posso vir aqui no voto, ao invés de eu utilizar dilatação de tempo, eu poderia utilizar aqui, já que eu estou usando muito corpo a corpo, eu poderia colocar uma finalização especial. Por que eu poderia colocar isso, gente? Porque a cada finalização eu posso gerar munição especial a todo o esquadrão. Exatamente. Eu posso trocar, isso aqui não é obrigatório, vocês lembram que eu falei? Mas eu posso trabalhar com a finalização especial aqui, por que não? Ou eu posso trabalhar aqui, olha, com finalização implosiva. Finalizações recarregam todas as suas armas, mas isso aqui a gente vai chegar daqui a pouco. Vamos lá. Então, aqui, vamos ver o que eu estou trabalhando aqui, pessoal. Olha só, eu estou no capacete e eu ainda estou trabalhando classe. Exatamente. Isso daqui, esse dínamo no capacete, ele reduz o tempo de espera de super. Veja bem, todas as vezes que eu utilizar a habilidade de classe perto de alvos. Ou seja, não adianta eu jogar uma granada com um alvo lá a 50 metros de distância. Eu jogo uma granada lá, a granada vai funcionar. Vai subir sua habilidade de classe? Sim, porque você está ligando ali embaixo. Lembra que eu falei as outras coisas? Mas não vai ter muito sentido você usar o dínamo para isso. Você tem que estar próximo de alvo. Usou sua habilidade, a sua super vai carregar mais rápido. Isso é muito bom, porque essa super é forte. Tá? Aqui, por que eu estou utilizando energia explosiva? Vamos lá. Ganhe mais energia de super em baixas com granadas. Ou seja, eu vou ganhar mais energia de super em baixas com granadas. Então, eu joguei uma granada, ganho mais energia de super. Então, eu estou buscando super aqui e estou buscando super aqui, tá? Então, duas para fornecer super. Agora, como que eu vou fazer com que esses dois aqui tenham mais poder ainda? E que ele esteja ligando com todos aqui embaixo? Eu posso utilizar o dreno harmônico, né? Eu posso utilizar aqui o dreno harmônico, que golpes finais rápidos com armas. Veja bem, armas, tá? Golpes finais rápidos com armas de arco geram um orbe de poder. Isso é para gerar orbe com o quê? Com armas, tá? Você pode utilizar aqui, olha, um dreno de arco, mas eu não tenho energia suficiente. E o que significa? Qual a diferença entre os dois? Nenhuma, pessoal. Nenhuma. É zero diferença. Os dois são o mesmo. A única coisa é que um custa mais caro da sua energia. Então, mas por que então que você está utilizando o dreno e não, né? Você está usando o harmônico? Porque o harmônico, ele pega a mesma classe da sua super, que no caso aqui a mesma subclasse ali é de arco. Então o dreno harmônico ele vai buscar arco, mas ele custa um somente. Exato. Então você tem a vantagem de ter ele. E com isso eu fecho um ciclo de 3, 6, 7 com 3, 10. Então eu completei o quadro aqui, além de ter todas as funções que eu quero. Eu poderia não utilizar a energia explosiva? Sim, eu poderia não ganhar mais energia de super se eu não for utilizar muito super. Mas se eu vou utilizar bastante super, convém eu utilizar. Mas eu poderia utilizar aqui, tá? Nesse lugar, mais um dreno de arco. Com isso, eu vou ter aproximadamente 25%, não é necessariamente 25% a mais, né? Mas se eu tenho 25% ali por cento de geração de orbes, com uma adicional, eu vou ganhar apenas entre 16
Aliás, desculpa, entre 12 e 14, não sei qual a porcentagem correta, mas é entre 12 e 16%. É 16,6%, se eu não me engano, por cento a mais. Então, não vai duplicar. Não esqueça disso, pessoal. Quando você equipa um mod copiado, o segundo ele vai perdendo sua força. Ele perde uma porcentagem em cima dele. Um dia ainda eu vou descobrir só para passar para vocês, tá? Mas vamos lá. Então, com isso eu finalizo, veja bem, com isso eu termino a minha criação dos mods. Você fala, mas você não vai falar sobre energia, poder? Não, pessoal. Por que eu não vou falar sobre isso? Porque isso aqui vai depender exatamente da sua criação. Isso aqui depende do jeito que você joga. Mas eu jogo só com arma. O que eu vou usar, Rodrigo? O que eu vou usar, Escorpião? Cara, você não precisa me perguntar. Se você joga com arma, o próprio jogo está explicando aqui, olha. Você vai focar aqui embaixo a sua energia em arma. Então você vem aqui na sua armadura e você vai lá e muda para arma. Porque é uma coisa simples. Isso aqui não precisa eu explicar, porque todos com certeza já sabem disso. Entendeu? É só isso? Então eu vou mudar ali para arma e já vou focar em arma ali. Não, não é só isso, pessoal. Porque cada armadura hoje, veja bem, hoje quase sempre, né? Ela vem com foco específico. Qual que é esse foco específico, pessoal? Essa daqui ela tem o nome de paradigma. O que é o paradigma? Ela tem uma função. Ela tem a função primária e secundária. Como que eu fico sabendo, Rodrigo? Você vem aqui no seu fantasma. Aqui vai ter todas para você. Olha que beleza. Vamos de baixo para cima. Arma. O primário do artilheiro. Então, uma armadura com o nome artilheiro. O principal do artilheiro, o primário é armas. Obviamente, você está escolhendo o de armas aqui. Obviamente que é o armeiro, o artilheiro. O primeiro vai ser arma. E ele vai ter um atributo secundário, que é granada. O terceiro é aleatório, mas ele costuma vir ao lado ou separado em determinadas estruturas de armadura. Como que eu fico sabendo disso? Vamos lá. Aqui eu peguei o paradigma. Por que eu peguei o paradigma? Porque olha o foco dele. Ele está justamente nestas vantagens, que é corpo a corpo, granada, super e classe. São esses itens que eu quero trabalhar. Tá? O que eu vou trabalhar mais nisso daqui? Se eu for trabalhar mais super, eu vou dar como prioridade o super. Eu não consigo colocar 100 em todos. O que eu vou fazer? Eu vou dar pelo menos em uma principal. Eu vou dar em super, por exemplo, se eu tiver com o foco em usar só super. Mas eu vou usar muito corpo a corpo porque eu tô com titã ou eu tô com caçador. Beleza, então o teu foco primário vai ser corpo a corpo. E o que você vai fazer? Vai pegar uma armadura que tenha foco em corpo a corpo. Ali o meu está com 25 pontos. Eu posso vir aqui e pegar um que tenha um corpo a corpo, por exemplo, olha, de 30, que nem esse daqui. Porque se eu vier nessa armadura e colocar aqui no lugar da granada o corpo a corpo, ele vai ficar com 40. Você quer ver como que ele ficaria? Olha só. Eu mudei aqui. Olha o que vai acontecer com ele. Eu nem lembro o que ele estava antes, tá? Eu sinto até pena de mim, de eu ter mudado uma armadura que eu precisava ali, mas tudo bem, 7 menos. Olha o que aconteceu com o corpo a corpo, pessoal. Ele foi para 40 pontos. Significa que vai aumentar aqui o meu corpo a corpo. Exatamente. Poderia estar tirando aqui no atributo. E tem uma outra vantagem que você pode usar. Eu posso vir aqui. Você tem aqui um segundo campo. Quando você tem Tier 5, você tem um pouquinho mais de pontuação para adicionar, que é 5 pontos que você faz isso aqui. Se eu deixar aqui, esse é um ajuste, tá? No Tier 5, lembre-se disso, tá? Só existe no Tier 5. É como se fosse, vamos colocar assim,
uma armadura de artífice, tá? Coloque como isso, como se fosse um artífice, tá? Eu tô tirando aqui, olha, das armas para colocar onde? Veja bem, olha em cima, na classe. Mas vamos supor que eu já tivesse muito pouca energia ou poder ou luz ali nas armas. Eu quisesse tirar de outro lugar. Eu posso tirar do super e colocar na classe. Posso tirar da granada e colocar na classe. Eu posso tirar de 5 pontos em qualquer um que eu quiser. Você viu lá, ele tira 5 pontos de um e coloca na outra. É para isso que serve isso daqui. Tá? E o que faz isso daqui? Isso aqui, você perde 3 pontos na soma da sua armadura. Quando você adiciona isso aqui. Então, esse capacete, o máximo que ele vai chegar vai ser 100. Como que eu sei disso? Essa cobertura está como 100. E olha que interessante, essa daqui, ela está como 103. Você fala, nossa, mas então essa armadura ela é mais poderosa que a de cima? Não, pessoal. Por que ela está contando 103? Porque quando eu faço uma distribuição entre outras que estão com poder mais baixo, ele chama de ajuste equilibrado. Este ajuste equilibrado, o que ele faz? Ele pega o teu que está com menor poder e eleva um pouquinho ali, alguns pontos. Não é muito, mas ajuda um pouquinho, tá? Vamos supor que você está com 90. Vamos colocar aqui, olha, que eu esteja com 18 somente nas armas, ou 19. Ele vai elevar 1 ou 2 pontos para chegar num número específico, automaticamente, tá? Então, seria isso. Então, se eu tirar daqui e colocar qualquer outra coisa, eu só posso levar ele para onde? Veja bem, isso daqui, ele é um paradigma. O paradigma, por si próprio, ele já é o quê? Vamos descobrir o que é o paradigma? Olha só. Lutador, paradigma. O paradigma, ele tem como principal atributo primário super, cujo atributo secundário é corpo a corpo. Ou seja, o paradigma é super. Então vamos lá, isso aqui é um paradigma. Olha só, ele está jogando para vida. Tudo que você utilizar, ele está jogando para vida. Mas por que ele não está utilizando o super? Não, isso não é necessariamente real ou verdadeiro. Por quê? Se ele é com foco em super, ele pode vir com 20 de super e pode vir com 30, por exemplo, de corpo a corpo. Não é obrigatório que ele venha com 30 pontos de super, mas você pode incrementar isso usando para outra coisa. Eu posso utilizar aqui para dar um pouco mais poder, que nem eu falei, para aquela que tem menor número de energia, né? Menor poder, menor luz, ou você pode dar um pouco mais de energia para a sua habilidade, aqui no, habilidade não, no caso aqui para a sua vida, que é 5 pontos. Então, se eu colocar aqui, eu vou tirar do corpo a corpo e vou jogar para a vida, mesmo estando com o paradigma. E daí por diante, é assim que vai funcionar com todas, tá? Eu não vou explicar de todas, só de um já foi o suficiente, tá? Então, isso a gente tem que aprender a conhecer as nossas armaduras para saber também, veja bem, qual você vai jogar fora. Tá? Veja bem, qual armadura você vai jogar fora quando você pega. Que nem eu peguei essa daqui ontem, vamos supor. Veio para mim essa daqui. Eu vou pegar essa armadura e simplesmente vou jogar o poder dela nessa daqui ou nessa daqui? Só porque eu não preciso dela? Não, pessoal, não é assim que eu vejo. Quando vocês me veem destruir um item, eu coloco o mouse em cima e eu vejo, olha, eu não preciso disso porque está abaixo de 75. Segundo ponto, não é porque ela está abaixo de 75 que eu vou jogar fora. Eu tenho a armadura com 74 aqui que eu estou guardando. Por quê? Ela está com vida, granada e armas, mas ela é uma das únicas que tem. Assim que eu pegar uma desse tipo de artilheiro aqui, veja bem, desse tipo de artilheiro com essa exceção, eu jogaria fora. Mas até que eu tenha, eu posso ter um artilheiro aqui com granada, super e armas.
Lembra que eu falei da exceção? Olha só, isso aqui é uma grande exceção. Por quê? Porque ela tem vida, granada e armas. Quando, na verdade, um artilheiro é armas como principal e o segundo granada. Mas olha só quem que está mais poderoso nisso aqui, pessoal. Granada, né? Mas se eu tirar os 10 pontos da granada, eu posso jogar ele onde? Nas armas. Exato, ó, ele está na granada. Aí eu posso ficar com 40 né, nas armas e 30 só de granada. É isso que vai acontecer. Então, esse tutorial, até eu peço desculpa para todos, ele é um pouco demorado. Pode ver que a gente já tem 1h30 de vídeo, mas eu quero que você entenda a importância de tudo que eu passei nesse tutorial. Tá? É assim que funciona um treinamento numa escola. Eu fui professor, eu sei disso. Eu tenho que ensinar o B, tá? Eu tenho que ensinar o C, eu tenho que ensinar o D, eu tenho que ensinar como você liga a palavra cadê. Como que eu formei cadê? Eu peguei o C, juntei com o A, peguei o A, peguei a letra D, peguei o D, peguei o E. Mas por que eu peguei isso? De onde vem? Qual que é a sua formação? Então, você entender o manual. O que eu estou passando para vocês aqui é um manual. E esse manual, ele é muito simples. Você está ouvindo e vendo. Então, essa é a diferença. Tá? Então, pronto. Encerramos hoje. Então, como eu falei aqui, a criação e a ligação dos mods. Eu dei até umas dicas a mais que eu não iria passar hoje, mas eu acabei passando. Porque o próximo vídeo, pessoal, a gente vai trabalhar no quê? Nisso aqui, olha. A gente vai entender ponto por ponto de tudo da subclasse, tá? Como que eu poderia ter, por exemplo, a minha subclasse inteira ligada à minha arma? Entenda uma coisa. A minha subclasse inteira ligada à minha arma sem estar ligada com as minhas armaduras. Ou vice-versa, tá? Por exemplo, apenas armaduras e armas interligadas, sem ligação com a super. Então a gente vai entender todo o formato, tá? Eu queria voltar aqui atrás um pouco, porque eu falei de arma e falei de mod. Isso aqui vai só como dica, tá? Que eu não precisaria fazer isso porque você já entendeu. Mas, a partir do momento que você for trabalhar armas, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vem aqui e dá luz para ela, correto? Acabou de dar a luz para a arma, você vem nos seus mods e começa a trabalhar armas também. Como que eu posso trabalhar armas aqui? Primeiro, eu vou fazer rápido. Ao invés de eu colocar aqui reforço de armadura, pessoal, qual que é a arma que eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando com a arma de arco, porque eu estou com a build de arco. Então você procura reforços para sua arma. Aqui é só procurar, você vai encontrar. Por exemplo, vamos lá. Se você usar um dreno harmônico, ele custa 1 pontinho só, ele é muito barato. E o que ele faz, pessoal? Ele aumenta a geração de munição de armas de arco. Olha que interessante. Por que eu vou usar isso daqui? Porque aqui no mod de capacete eu não estou usando o gerador de munição. Qual que é melhor? Eu utilizar um gerador de munição especial? Eu utilizar um gerador de munição apenas de pesada? Quando na verdade eu posso utilizar, né? Eu posso utilizar aqui. Opa, não está aqui, está aqui. Quando eu posso utilizar aqui, nada mais nada menos que um gerador de munição para armas de arco. Não importa se que ela seja, né, munição especial ou que ela seja munição pesada, ela vai gerar munição para armas de arco. Eu tenho a arma pesada de arco e tenho a arma energética ali também de arco. Então isso, o que vai acontecer? Vai gerar munição para as duas, seja ela, né, de arco, tá? Agora, se eu estiver usando armas só de filamento, eu posso utilizar para filamento. Por que não? Mas eu não quero gerar arma de arco, eu não quero usar o harmônico. Por quê? Porque eu estou usando a build de arco, né?
a super de arco, tudo de arco, mas eu quero usar o retrógrado, que ele é de filamento. Pessoal, não importa. Existem exceções. Então você vem aqui na tua armadura, aqui, e vem não no harmônico, que custa pouco ali, né? Que nem eu falei, aqui é o harmônico, tá? Ele custa um só. Mas você pode utilizar a resistência. Opa, desculpa, a resistência não, perdoe um pecador aqui. Você pode vir aqui e encontrar o filamento aqui, olha. Cadê ele? Tá aqui, olha. Tá ali, ó. Ele vai gerar munição de filamento. No caso ali vai ser somente para armas que você esteja utilizando que seja de filamento. Então não importa se ela é cinética, tá? E não importa se ela seja pesada, que vai ser só essas duas opções, né? No caso, ou do slot cinético ou do slot pesado. Você não vai ter ali no slot energético, você não vai ter essa arma, né? Então é isso, é uma coisa muito simples. Ah, mas tem mais coisa além disso? Tem. Você pode vir aqui nas pernas, por exemplo, e colocar aqui um catador. Ah, para qual tipo? Olha, eu estou usando arma cinética. É um canhão de mão que não tem elemento nenhum. Beleza, vem aqui, olha, catador cinético. Armas cinéticas recebem munição extra quando você coleta a munição do tipo utilizada pela arma. Então, isso é fundamental. Ah, mas eu já ganho munição porque a munição primária é uma arma cinética, tem munição primária, eu não preciso de catador. Ótimo, melhor ainda. Por que é melhor ainda, pessoal? Porque eu posso vir aqui, se a minha arma for, vamos supor, de filamento, quando eu colocar a minha arma no coldre, atirar com outra ou fazer um movimento, passou alguns segundos de cooldown, a minha arma vai se recarregar gradualmente enquanto ela estiver guardada. Exatamente. Isso pode funcionar em campo. Olha, tem muito bug acontecendo no jogo. Isso aqui quase não tem funcionado. Eu já testei, eu sofro muito, principalmente com aquela build que eu estava utilizando, né? Que é com lança-foguetes. E todas as vezes que eu pegava para atirar com lança-foguetes, mesmo depois de um bom tempo ali, com ele guardado, e muitas vezes eu esquecia, muitas vezes o problema era eu esquecia de colocar o coldre automático. Algumas armas já tem esse coldre automático nos perks. Então fiquem de olho nisso. Lembra que eu falei, conheça a tua arma. Tem armas que já tem o perk coldre automático, tá? Se a arma já tem, você não tem a obrigação de colocar aqui. Mas há exceções. Qual é a exceção? A exceção é que você pode adicionar isso aqui também para que aconteça isso com mais rapidez. Mas quando você usa um item aqui, você deixa de utilizar, por exemplo, um outro. Cada orbe de poder coletado concede um pouco de energia à sua habilidade com menos energia. Você pode estar deixando de utilizar aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, olha, para orbe de poder, pode estar colocando aqui também para recarregar, que nem eu falei, um outro tipo de arma que você esteja usando, tá? Então existe muita influência nisso aqui, mas você tem que entender o manual, tá? Isso aqui também é uma boa para que veja bem, quando você está com um arcano, vou te dar um exemplo, tá? E você quer melhorar a tua movimentação, você utiliza, por exemplo, o atletismo melhorado, aumenta a sua velocidade de movimento base e altura de salto. Se você está acostumado, por que ele pode ser benéfico e ao mesmo tempo isso aqui ele pode te surrar em campo? Entenda uma coisa. Quando você está habituado com um tipo de salto no jogo, você costuma com ele por muito tempo, daquele tipo guardião que você tá, e você pega um diferente que vá um pouquinho mais distante ou um pouquinho menos distante do que você está habituado, você vai acabar caindo no buraco, numa ribanceira, seja onde for que você estiver fazendo parkour. Por que vai acontecer isso, pessoal? Eu vou dar um exemplo.
Quando você sai do arcano e vai para o caçador, por exemplo, que dá aqueles 3 saltos legais de acordo com o tipo de escolha que você fez, a gente já se perde na hora do salto, já se confunde. Imagine se você aumentar a velocidade de movimento e a base da altura do seu salto. Então você tem que pensar muito. Se você utilizar uma vez, basicamente você vai ter que utilizar sempre, porque uma hora você vai esquecer e trocar de build, vai esquecer que você tem esse ativador aí, e você não vai estar com ele ativado. Você sabe o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo à toa, porque você não prestou atenção, vamos supor, nesse detalhe. Então existem muitos mods, não dá para falar sobre cada um daqui, que leva muito tempo, e esse vídeo, como eu falei, já está longo demais por ser um tutorial, mas você tem que conhecer os teus mods. Então antes foi conheça as tuas armas, aqui não, conheça as tuas armaduras. Não dá para eu explicar cada uma delas. Cada uma das exóticas que tem no jogo levaria anos para eu explicar tudo uma por uma. As funções, as ligações, o que pode fazer, o que não pode, levaria anos, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje, o que acontece com essa build? Eu vou deixá-la salva. Principalmente, tá? Principalmente porque eu não vou mostrar essa build em funcionamento, tá? Eu quero que você assista a live de hoje à noite, hoje, dia 17, tá? Que vai começar por volta de 4h30, 5 horas. Eu vou estar começando uma live onde eu vou estrear essa build já montada. E é lá que eu vou falar assim, nossa, ela ficou boa. E aí sim eu vou falar para você, olha, você que ainda está aprendendo a criar builds, pode usar essa daqui e melhorá-la de acordo com o seu tipo de uso, tá? Então, esse mistério dessa build aqui a gente vai ver mais tarde. Você pode copiar daqui e não ver a live, mas e eu acho que eu mereço um like por isso. Se eu for merecedor de um like para esse vídeo aqui, você conseguiu chegar até esse final, você foi o corajoso, falou assim, olha, eu vou até o final desse tutorial e quero aprender realmente a montar as minhas builds. Ah, mas eu já sou um profissional, eu não preciso aprender isso aqui. Gente, por mais que você seja um profissional, a gente nunca sabe tudo. Eu assisto, eu acompanho vídeos inteiros muitas vezes do Esoteric e de muitos outros que eu sei que são profissionais ali nessa criação, que ele entende muito bem. Tem uma moça, uma streamer também, que eu curto muito os vídeos dela, que ela explica ponto a ponto. Eu aprendi com eles também. Então a gente sempre aprende com alguém. Por mais que eu tenha passado coisas aqui que pode ser irrelevantes, tem coisas aqui que eu disse hoje nesse tutorial que pode sim ajudar até um streamer profissional. Eu tenho certeza disso, porque a gente nunca sabe tudo. Eu tenho certeza que a gente nunca sabe tudo, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhem com o pessoal do seu clã. Compartilhem, entendeu? Com o pessoal ali no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter. Compartilhe o vídeo, pega o link do vídeo lá. Olha aqui, olha, o rapaz aqui está ensinando, o escorpião lá está ensinando a gente criar build. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Então dá uma força para o canal dessa forma, a gente fica muito agradecido. Muito obrigado a todos. Então, para quem vai me acompanhar ainda hoje, até mais tarde. E para aquele que está acompanhando pelo vídeo, valeu, obrigado e fui.